está no Hospital Veterinário Dog Saúde, aqui no Centro de Diagnósticos, e hoje com a doutora Tereza. Para falar sobre o que hoje, doutora Tereza? Bom, hoje a gente vai passar um pouquinho para vocês da rotina aqui do nosso laboratório clínico, tá? Que presta serviço aqui para o Hospital Dog Saúde e também para os clínicos parceiros que desejarem de alguns exames específicos. Programa 25 Pet, uma produção do Canal 25. E a transmissão é simultânea pelo www.canal25, pela net, claro, pelos canais 25 e 525 HD e também pelo nosso YouTube ao vivo, Canal 25 Jundiaí. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet, hoje aqui no Centro de Diagnósticos do Hospital Veterinário Dog Saúde, com Tereza, médica veterinária especializada em patologia clínica. Doutora Tereza, muito obrigada por conversar conosco hoje. O prazer é todo meu de estar aqui. Você estava nos contando, né, que o Centro de Diagnósticos agora aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde tem um diferencial. Certo, no caso agora a gente consegue prestar os serviços, temos aqui a garantia de ainda mais exames com qualidades. Eu, como médica veterinária patologista clínica, consigo casar os exames realizados junto com os clínicos que encaminham com os nossos colegas aqui. Então a gente consegue discutir os casos, a gente consegue estabelecer um melhor protocolo de tratamento aí para os animais aqui internados e os que vêm até nós para aí usar do nosso serviço. Então, gente, o Hospital Veterinário Dog Saúde está abrindo um centro de diagnósticos aberto a outros veterinários. Então, a doutora Tereza, inclusive, tem um canal direto para falar com os veterinários precisando usar os serviços, né, doutora Tereza? Estamos aqui. Estamos à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida também. Agora, doutora Tereza, você estava me falando, né? Os exames laboratoriais, eles são a entrada da veterinária. Sim. E eles são muito importantes, tanto para diagnóstico, como também pré-operatórios. E são exames até relativamente simples, não é? Isso, são. No caso, são exames utilizados na rotina, como você disse, né? Para a gente avaliar a situação atual do animal, seja para um pré-operatório, seja para um animal que já está apresentando algum tipo de patologia. Aqui a gente oferece exames de urina, né? Que é a urinálise, coproparasitológico, hemogramas, algumas dosagens séricas bioquímicas aqui, tudo para a gente conseguir ter esse combo, esse perfil aí para prestar assistência adequada para eles. Nossa, gente, fala a verdade, né? É tanta informação para nós, tutores de animais, não é? Mas vamos aqui esclarecer. Acho que um dos mais comuns é o exame de urina, fezes e depois talvez o hemograma, não é? Agora, uma grande dúvida de nós tutores, muitas vezes a gente tem que coletar a urina do nosso animalzinho em casa, de um cãozinho, de um gatinho, e olha, eu vou te falar a verdade, para coletar a urina no copinho é realmente um desafio. Você tem alguma dica pra gente? Por exemplo, tem muitos animaizinhos que gostam muito de fazer suas necessidades, né, naqueles tapetinhos higiênicos. Se isso acontece, como eu faço para coletar essa urina? Interfere no diagnóstico? Isso, infelizmente a gente tem alguns métodos de coletas mais indicados do que outro, mas a gente procura analisar o contexto todo, cada animal, cada situação, né? No caso, depende também do que o clínico veterinário está querendo investigar. Então a gente tem os métodos aí de cistocentese, que daí é auxiliado junto com o profissional do ultrassom, que faz essa punção, que é a forma mais estéril que a gente tem, tá? E assim, a mais fidedigna. Mas se é um animalzinho realmente que não permite esse tipo de contenção, que é um pouquinho mais difícil, então a gente pode até abrir uma exceção para uma coleta por micção espontânea, por uma coleta assim na seringa, no tapetinho higiênico, né? Só que daí a gente vai só pontuar que isso pode sim acarretar algumas interferências no nosso resultado final. Mas a gente avalia como um todo mesmo.
Olha aí, gente, a importância, né, da coleta, porque ela sim pode influenciar no diagnóstico. Eu tenho uma dica que eu uso em casa. Muitas vezes eu tenho um cãozinho que ele gosta de fazer xixi na rua. Certo. Então, o que eu faço? Eu saio com o saquinho plástico, né, do coletor o cata-fezes, né, o cata-caca, como dizem. E a hora que eu vejo que ela vai fazer xixi, eu ponho o saquinho ali no chão. Aí ela faz um saquinho, aí eu com uma seringa eu coleto a urina. Não é totalmente isento, mas ainda assim é melhor do que pegar diretamente da calçada, né? Isso. Pelo menos para mim funciona, né? Certo, né? No caso, é um método que para você, talvez com o seu animalzinho, seja um Possível, pouco mais fácil e possível, né? É sempre importante que a gente pede só o quê? Para informar para o laboratório o método de coleta, como que isso procedeu. E assim, a coleta sendo realizada, é importante manter refrigerada essa amostra e trazer o quanto antes para a gente realizar a análise, tá? Para a gente conseguir aí ver as possíveis alterações e conseguir aí liberar um diagnóstico aí, um laudo adequado. Agora, doutora Tereza, você comentou também sobre aquele método de coleta que é feito aqui no hospital, Certo. no caso, não é? Inclusive, tem o auxílio do ultrassom. Certo. Isso dói? Olha, no caso assim, não vou dizer que é indolor, né? Porque vai fazer uso de uma seringa, de uma agulha fina, com uma punção diretamente na bexiga. Mas os profissionais que tem aqui são profissionais experientes, entendeu? Que tem todo um jeitinho, um cuidado com o animal, que tem alguns que ficam mais impacientes, desconfortáveis com a posição, que tem que ficar de barriguinha para cima, né? Então elas vão adequando, tem todo aquele jeitinho para ser uma coleta tranquila, tanto para o tutor, que às vezes é uma impressão um pouquinho chata de ver, né? Quanto para o animal principalmente, tá? E isso funciona tanto para os cãezinhos como para os gatinhos? Isso. Tanto para cão quanto para gato tem essa possibilidade desse método de coleta. Puxa, gente, realmente é um desafio para nós tutores. Eu acho que a gente sente mais do que eles que estão ali. Agora, você também mencionou um outro exame que é bastante comum, que é o exame de fezes. Isso. E é o coproparasitológico de fezes, né? Ele é muito importante aí, né, na rotina também. Viu? Só o nome já é um desafio para nós tutores, não é? Mas qual a importância desse diagnóstico, desse exame? Certo. No caso, ele é utilizado se o animal tem algum tipo de alteração gastrointestinal, que daí pode ser isso ocasionado por alguma verminose, né, por algum tipo de protozoário, algum tipo de oocisto. Então, nesse exame, com as fezes frescas, coletadas aí em potinhos adequados, a gente consegue, então, analisar essa amostra e ver se a gente acha algum tipo de verme mesmo, né? Para daí então conseguir direcionar o médico veterinário para o tratamento mais adequado ou descartar essa possibilidade e pensar aí nos outros leques de opções que podem ter. Gente, olha, ela tocou um ponto muito importante, porque esses exames, apesar de serem exames até que simples, eles podem confirmar ou também descartar um diagnóstico. Então, realmente, eles têm uma importância bastante grande, não é? Sim. Agora, uma dúvida, né, que eu tenho até como tutora, por que são 3 amostras? E por que o indicado são dias alternados? Certo, porque algumas verminoses, elas têm um período de ovoposição. Falando de forma clara, é quando consegue o quê? Liberar os ovos nessas fezes. E não é garantia que seja diária, né? Então, a gente dá esse intervalo de um dia entre uma amostra e outra para a gente conseguir uma maior possibilidade de pegar nas fezes esses ovos e conseguir visualizar aí na análise microscópia e conseguir disponibilizar aí no laudo uma coisa mais correta. Por isso que tem essa diferença de dias. E as fezes têm também esse problema de, por exemplo, eu coletei no saquinho, eu coletei do tapete higiênico ou coletei da rua. Isso também é algo que pode interferir no diagnóstico? Menos do que a urina, certo? Por questão de bactéria, de contaminação. A gente sempre pede para o animal defecou, colocar nos potinhos adequados, que aqui a gente disponibiliza esses coletores, ou no caso nas farmácias. Em último caso, não conseguiu, às vezes tem animal que tem uns horários um pouquinho mais complicados de defecar, né? Então você pode fazer uso dessa amostra, colocar numa sacolinha, depois transferir para o recipiente adequado e sempre, por favor, manter também essa amostra refrigerada na porta da geladeira. E assim, para nossa análise, quanto mais fresca essa amostra, melhor. Certo? Para a gente conseguir aí ver com calma e conseguir dar tudo certo.
Agora, doutora Tereza, você estava comentando comigo que o exame mais comum, e aliás é um dos carro-chefes aqui do laboratório, são os exames de sangue. Isso. No caso, um dos mais pedidos também aqui, mais solicitados para dar uma direção, né, assim, um início do que pode ser é o hemograma, tá? Que no caso ele consegue aí estar avaliando as plaquetas, as hemácias, os leucócitos, que são todos componentes do sangue que consegue direcionar para uma possível infecção viral, bacteriana. Então, assim, ele é essencial na rotina veterinária. É, porque também é um dos mais abrangentes, não é? Isso. E ele também é muito importante no caso de pré-operatórios. Certo, isso, porque ele pode dar, assim, um indicativo de uma possível infecção, né? Seja bacteriana, seja viral, daí depende da situação clínica, que isso às vezes é uma barreira, é uma limitação, para daí a gente dar continuidade no procedimento em si que o animal aí vai estar realizando. Olha, gente, como vocês podem ver, aqui nós temos muitos assuntos para conversar ainda com a doutora Tereza. E eu estou adorando conhecer aqui essa parte do laboratório, do Centro de Diagnósticos do Hospital Veterinário Dog Saúde. Mas o hospital, ele é aberto 24 horas, com atendimento feito por veterinários que ficam aqui de plantão. Vamos conferir o comercial? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves. Doutora Tereza, eu sou apaixonada por essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde. Para nós, tutores, traz tanta comodidade, porque o estacionamento é coberto, vocês são abertos 24 horas, a gente que tem essa rotina corrida, não é? Muitas vezes não consegue estar aqui dentro do horário comercial, então é uma facilidade muito grande a gente poder trazer o nosso filho de patinhas aqui em alguns horários alternativos. Mesmo porque, gente... a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, essas consultas que a gente faz anualmente, os check-ups, não é? Do mesmo jeito que nós humanos, é muito importante que a gente estenda isso para os nossos filhos de patinhas, não é, doutora Tereza? Sim, é de extrema importância realmente que as pessoas se conscientizem de que os check-ups são importantes, né? Para a gente ter também um acompanhamento, um histórico desse paciente, que no momento talvez que ele apresentar algum tipo de patologia, algum tipo de alteração, a gente consegue fazer aí esse comparativo e os colegas, os clínicos aqui conseguem dar o suporte correto para eles. Pois é, gente, porque a doutora Tereza tocou num ponto muito importante. Um exame, ele serve para confirmar, assim como para descartar um possível diagnóstico, não é? Isso. Então, ele é de grande importância para o tratamento do nosso animalzinho. E pensando nisso, a fidelidade, né, do resultado é muito importante. Você, como médica veterinária, é um diferencial nessa área? Isso, é um diferencial, tá? Ser médica veterinária, principalmente ter a especialização aí de patologia clínica, porque é um leque de opções que a gente pode ter em cima de um possível resultado. Então, você ter essa base, você consegue ter um entendimento melhor, certo? E consegue colaborar aí para um possível protocolo de tratamento, para um possível direcionamento aí para os veterinários, né? Que a gente consegue ver uma alteração, seja na morfologia, seja alguma inclusão, ou até mesmo nas dosagens séricas aqui.
Bem, e para os veterinários que não são aqui da clínica, o diferencial é esse canal, essa linha direta que você vai ter aqui com os profissionais, onde você pode discutir um diagnóstico, até mesmo se for emergencial, que acontece muitas vezes, né, doutora Tereza? Isso, porque infelizmente emergência não tem dia, não tem horário, eles adoram um domingo à noite, um feriado, né, para poder passar mal, né, e a gente tem essa abertura de, tem alguma dúvida em cima de qual exame pedir, qual seria o mais indicado, para o que está acontecendo no momento com o animal, a gente está aqui para esclarecer, para prestar esse serviço, esse atendimento e para que corra tudo bem com o paciente. Agora, gente, eu tô vendo aqui vários equipamentos e você estava comentando comigo de alguns exames que são diferentes, né? Apesar de ser aqui no laboratório, eles não são tão comuns, tão corriqueiros. Fala pra gente desses exames. No caso, além dos exames assim de rotina que a gente já tem, como a gente já informou, né? A gente tem nosso analisador aqui hematológico que faz a avaliação do sangue, do hemograma. Temos ali o nosso aparelho de bioquímico, né? Que faz as dosagens séricas para avaliar aí uma função renal, função hepática, né? E outros. Tem exames específicos que às vezes tem a necessidade de confirmar aquele início de diagnóstico, né? Aquele primeiro resultado, que daí a gente entra em contato com também os nossos laboratórios parceiros, para daí a gente fazer esse combinho, juntar todas essas informações e conseguir aí fechar o diagnóstico correto. Ai, que ótimo! Agora você estava me falando que aqui tem um diferencial, que é um exame que você vê uma condição respiratória do animalzinho? Isso. Aqui a gente oferece o serviço de hemogasometria, tá? No caso, um exame essencial na rotina, principalmente dos internados aqui, né? Pacientes que a gente precisa verificar se eles são urgentes ou não, tá? Que eles dosam, no caso, e avaliam, vamos assim dizer, as alterações respiratórias, as alterações, no caso, metabólicas, né? Então, além dos eletrólitos, então a gente consegue ver se o organismo do animal em si está nesse equilíbrio, que a gente fala ácido básico e outros termos aí, para conseguir aí fazer o acompanhamento de uma possível doença que ele já tenha, né? Uma doença mais crônica, uma doença mais aguda, e conseguir direcionar certinho. Puxa vida, gente, eu achei esse exame super interessante. Eu nem sabia que existia. Sim. Ele não é muito comum, né, assim, na medicina veterinária, mas ele está ganhando cada vez mais espaço. Certos médicos intensivistas, assim, de realmente semi-intensiva, de UTI, fazem um bom uso dessa opção, desse exame, que eles conseguem aí avaliar o quadro clínico do animal e conseguir estabelecer um bom protocolo aí para estabilizar o animal, se chega descompensado ou se está compensado, para daí manter ele estável certinho. Puxa vida, parece ser um exame bastante importante. E parece ser um daqueles emergenciais, que realmente, como você falou, é aquele do domingo à noite. Isso mesmo. Agora, você estava comentando comigo que também tem outros equipamentos aqui que fazem toda a diferença no diagnóstico, não é? Isso, temos aqui o nosso analisador hematológico, tá? Que é justamente que vai liberar para a gente alguns valores hematimétricos para a gente ver plaqueta, hemácias, leucócitos aí como citados, e também o nosso aparelho automático, né? O nosso bioquímico automático que vai aí fazer as dosagens séricas, né? Para daí a gente ver como é que está uma função renal, função hepática, ver aí se o funcionamento está em ordem, se tem algum tipo de lesão. Aí a gente casa todas essas alterações junto com o que o animal está apresentando, no caso com as alterações clínicas, para daí a gente conseguir aí fechar o diagnóstico e conseguir aí estabelecer um protocolo. Pois é, gente, nós aqui de novo batendo na tecla da importância do diagnóstico para seguir o protocolo correto, né, no tratamento dos nossos animaizinhos. E a doutora Tereza tocou em dois pontos muito importantes, que são os equipamentos, que são equipamentos extremamente modernos que facilitam muito nesse diagnóstico. E também a qualidade dela como pessoa de análise desses diagnósticos, né, que faz o laudo, de ser uma pessoa médica veterinária e também especializada em patologia. Isso faz toda a diferença. Isso, faz diferença porque isso contribui para a gente conseguir, durante essa avaliação, se tem algum tipo de alteração na morfologia, alteração, assim, tem alguma inclusão viral ou inclusão celular, que a gente fala, né? Então a gente consegue visualizar, porque a gente tem cão e gato e cada um tem a sua particularidade. Então, a gente precisa avaliar cada um como um
para conseguir liberar um diagnóstico correto e fidedigno também. Olha, eu tô adorando conhecer aqui esse espaço que é o laboratório do Hospital Veterinário Dog Saúde. Aliás, gente, nós somos privilegiados, né? Porque aqui não é permitido a entrada de Sim. pessoas externas, né? Então, realmente, é uma coisa muito interessante da gente trazer, né, para nós tutores de animais, conhecer aqui o coração do laboratório do Dog Saúde. Agora, doutora Tereza, eu tenho uma curiosidade. Nós humanos, nós temos ali um referencial de exames, não é? Mas os animaizinhos, muitas vezes, eles são uma mistura de raças. E algumas vezes, alguns nem têm uma raça definida. Isso dificulta no diagnóstico? No caso, a gente tem, né, os cães e os gatos realmente sem raça definida, como você citou, né? Então, a gente procura, assim, olhar como um todo, avaliar principalmente de acordo com a idade, sempre procurar ter o maior número de informação possível, no caso, o histórico clínico, para com o tutor, para com quem resgatou esse animalzinho. Mas, sim, algumas espécies, elas têm as suas particularidades, ela tem aquelas características específicas, né? Então, daí a gente também leva isso em conta na hora da gente liberar o laudo, na hora da gente passar todos os valores e referenciar certinho. E aí também entra a importância da gente ter exames rotineiros, Sim. pelo menos uma vez por ano, da gente fazer esse check-up do nosso animalzinho, não é? Perfeito. Porque aí você tem uma curva ali como referência até mesmo daquele animal, não? Isso, perfeito. Que daí justamente a gente consegue ter uma noção se porventura num exame realizado hoje tem algum tipo de alteração, a gente vê ali atrás se essa alteração já existia, se é uma coisa mais recente, para daí entrar com exames complementares, caso seja necessário, né? Para a gente investigar e ver se aquilo confere ou não. Eu tô adorando conversar com a doutora Tereza. Agora, vamos ver algum desses equipamentos em ação? Claro, vamos lá. Bom, esse aqui é o nosso aparelho, tá? Nosso bioquímico automático, que realiza aí as dosagens séricas, para daí conseguir otimizar a nossa rotina aí do dia a dia e poder ter aí a liberação de uns resultados mais rápidos e mais assertivos para os nossos parceiros aí, para os clínicos veterinários. Então aqui a gente vai estar passando a amostra, tá, de um paciente felino, para a gente conseguir então avaliar os valores hematimétricos, que daí seriam as plaquetas, as hemácias e os leucócitos também. Aí depois da aspiração, é só aguardar que daí o aparelho faz o trabalho dele. E é importante ressaltar que a gente não se resume somente ao resultado que a máquina libera, tá? Todos os pacientes, eles são feitos um esfregaço sanguíneo, que nada mais são do que essas lâminas aqui, para a gente daí sim conseguir fazer o diferencial de leucócitos, certo? Ver se tem algum tipo de inclusão e ver a morfologia certinho das células, tá bom? Bom, esse daqui é o esfregaço sanguíneo, tá? No caso é uma gotícula de sangue total que a gente deposita na lâmina. Com a extensora a gente esfrega mesmo, né? Falando dessa forma, para daí então a gente conseguir aqui fazer as avaliações morfológicas, possíveis inclusões celulares que o animalzinho possa ter, tá bom? Doutora Tereza, muito obrigada por nos apresentar aqui esse laboratório do Hospital Veterinário Dog Saúde. Eu adorei conhecer as particularidades dos exames. Eu fico feliz, eu agradeço assim por essa abertura, né? Para o pessoal conseguir entender e se conscientizar que o laboratório, essa parte de patologia clínica é extremamente fundamental, casando junto com a parte clínica rotineira para a gente conseguir aí ajudar cada vez mais os pacientes. A você aí de casa, espero que tenha conseguido se conscientizar da importância de fazer os exames rotineiros, aquele check-up no seu animalzinho, pelo menos uma vez por ano, junto com as vacinas. Por que não? O Hospital Veterinário Dog Saúde é aberto 24 horas, então a gente não tem desculpa, né, doutora Tereza? Com certeza não. Nós encerramos agora com a nossa coluna social, hoje com alguns dos pacientes aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde. Muito obrigada a você pela sua audiência e espero você no próximo programa.
Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.